das perguntas também, me ajuda a conduzir. Sim. Joia. Pronto, agora eu estou confortável aqui para poder conversar. Para mim está no jeito. Ô, Rafael, o negócio é o seguinte, né? Tá todo mundo falando de vírus, agora a gente vai falar de bactéria, né? Parar um pouquinho de falar de vírus agora à noite. Diferente, um pouco diferente. Vamos mudar um pouquinho o assunto, falar de bactéria boa. Vamos. Bactéria boa para ajudar a conservar, né? Isso aí. Eu tirei aqui aquela apresentação que o pessoal estava vendo da imagem de vocês, agora a gente vai ficar só com a câmera também. Tá? Então o pessoal vai ver a partir de agora só o rosto de vocês, eu acho que fica melhor para a gente ter mais interação. Ok, nós estamos com 58 pessoas assistindo a live no YouTube. Beleza. Show de bola. Você acha que já está da gente poder começar, Mari? Eu acho que dá para ir começando devagarzinho, sim, fazendo as apresentações. A gente consegue já startar o papo. Podem jogar duro. Perfeito. Começando aqui, Rafael, me apresentando. Boa noite a todos. Meu nome é Walter Patrizzi, eu sou gerente de sucesso do cliente da DAP e atuo em todo o Brasil. Eu estou sediado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a gente atua na parte de tecnologia, softwares para a produção pecuária, também com consultoria e nutrição animal. A gente vem desenvolvendo vários webinars durante, muitos de vocês eu tenho certeza que vem acompanhando durante esse período de quarentena aí. E hoje a gente teve a grata satisfação de contar com a participação aí do Rafael Amaral, pessoa hoje mais conceituada no tema de silagem, que mais pode contribuir com a gente hoje no Brasil, um canal que ele tem, salvo engano aí, Rafael, depois você me corrige se eu estiver errado, mas ao redor de 10 mil seguidores, o Dr. Silas, e hoje a nossa conversa é com ele, com o Dr. Silas, a gente vai conversar um pouquinho sobre silagem, uma visão um pouquinho mais ampla do processo de silagem, sobre como que ele pode nos ajudar e como que a gente pode fazer boas escolhas e fazer um bom processo desse material, tá? O que envolve toda a silagem. Perfeito, Rafael? Você pode se apresentar um pouquinho mais para todo mundo que está nos acompanhando aí? Ô, Walter, claro, boa noite aí, boa noite a todos, obrigado pelo convite de estar com vocês novamente, sempre é um prazer estar junto com a equipe da Prodap aí há algum tempo a gente já vem se falando. Bom, eu sou o Rafael Amaral, como você disse, sou idealizador aí do Dr. Silas, e até uma das coisas que eu gosto sempre de comentar, né, que tem muita gente que fala assim, ó, o Dr. Silas, eu não sou o Dr. Silas, né? O Dr. Silas é o canal que eu criei, assim, então para dividir informação com todo mundo a respeito de silagem. Sou zootecnista, formei lá na Unesp, em Jabuticabal, em 2005, e depois eu fiz o meu mestrado, meu doutorado lá na Exalc, em Piracicaba, e aí já estou no mercado, depois que eu terminei o doutorado, aí já estou há 9 anos aí na estrada, trabalhando com silagem. Tive uma experiência numa empresa de nutrição animal, também uma empresa do setor leiteiro, né? E agora tenho trabalhado aí nessa área de conservação,
basicamente trabalhando com forragens conservadas, né? Tanto a silagem, um pouco de feno também, mas o grande foco aí na silagem. Perfeito. Excelente, Rafael. E trazer aqui assim do meu background também, eu atuo na área de confinamento em específico também no Brasil desde os anos 2000. Confinamento ainda a gente podia falar que estava engatinhando. Ali naquele momento ali, a gente falava de confinamento, os ganhos de pesos naquela época era de 1,2 kg, 1,3 kg, eram bons ganhos de peso. E hoje a gente passou para um outro patamar de ganho de eficiência alimentar, e dentre, né, as melhorias que a gente foi aprender, o primeiro modelo de copiar os americanos, e a gente foi criando um sistema, eu acho que a gente, dentro de tudo que a gente foi aprendendo a fazer, acho que a silagem é uma área importante aí do processo, especialmente de adaptação dos animais, que a gente vai conversar um pouquinho também disso, e que você vai contribuir com a gente. Então, assim, minha formação de mestrado foi na área de silagem, na área técnica, então eu acho que a gente consegue bater um papo bem interessante aí de como que a gente evoluiu nesses anos e o que a gente tem hoje de conhecimento para poder agregar para todo mundo. É isso? Isso aí, muito legal. Rafael, eu gostaria de começar, a gente começar só a esquentar o tamborim aqui, enquanto as pessoas vão chegando, da gente ter uma abordagem um pouco mais generalista e de algumas coisas que geram bastante dúvidas, apesar de às vezes ter um pouco... Todo mundo faz do mesmo jeito, mas principalmente quando tem alguém que entra de fora, né, e começa a questionar o modelo existente, começa a fazer algumas boas perguntas. E uma dessas perguntas, que de vez em quando a gente depara com ela, é o fato do Brasil ter aderido tão fortemente ao processo de ensilagem quando se trata de volumoso para animais confinados em geral. A gente vê que outros países utilizam outras formas de conservação de forragem, como o feno que você falou, um pré-secado, muitas vezes utilizam muita restiva de cultura também para poder usar em sistemas de confinamento, principalmente de corte. E eu queria entender um pouquinho assim, como que você vê isso? Por que hoje nós somos tão direcionados para a silagem, mas que esse leque vem abrindo um pouquinho? Você poderia começar dando uma visão geral desse ponto? Claro, sim. Eu acho que são diversos fatores, Walter, que contribuem aí para o Brasil ter vamos dizer, né, ter a silagem como principal volumoso conservado aí e fonte de forragem. Eu acho que a primeira é cultural, né? É um costume que vem aí de anos, né? E aí as pessoas fazem silagem, né, como uma forma de conservar alimento. E eu acho que grande parte disso é influenciada pelo clima, né? Nós estamos num país de dimensões extremamente grandes. Estamos num país tropical, onde a gente tem, em grande parte dele, muita chuva, né? E quando a gente fala em formas da gente estar conservando a forragem, né? Ou eu faço uma conservação através de fermentação, ou eu faço uma conservação através da retirada de água, né? Que seria o caso da fenação, né? Eu tiro umidade, eu restringo o desenvolvimento microbiano, né? E de micro-organismos em geral. E como a gente tem muita chuva, a gente não consegue, até é uma das coisas que a gente pode até depois entrar um pouco nessa conversa, né? Por que às vezes fazer pré-secado é mais interessante que fazer feno? Porque geralmente tem lugar que toda tarde lá tem uma chuvinha, né? E eu não consigo fazer meu feno. Então, o pré-secado é uma forma aí de eu dar eu estou conservando através de uma fermentação, porque eu não consegui deixar meu material todo o tempo ali secando, não tive tempo. Então, acho que isso é um dos pontos.
E também, por último, eu acho que, focando aí no gado de corte, né? Agora a gente nota confinamentos hoje, trabalhando com silagem de milho, silagem de capim, alguns fazendo pré-secado, que eu acho que é um ponto importante aí para a gente tocar depois. Mas, assim, muita propriedade de gado de corte tem pastagens, né? Então, o excedente de pastagem você pode conservar. Então, isso facilita o operacional dentro da propriedade, né? Então, eu acho que tudo isso tem aí uma grande contribuição para a gente eleger a silagem como principal fonte de volumoso para um animal dentro de confinamento. Perfeito, Rafael. E hoje em dia, eu acho que, pelo menos na pecuária de corte, que a gente vem acompanhando, parece que meu vídeo tinha subido aqui, pelo menos na pecuária de corte que a gente vem acompanhando, a gente vê que os movimentos que a gente tem de adoção de novos modelos de produção de volumoso, eles estão bem direcionados para, por exemplo, uma integração lavoura-pecuária, onde você tem um momento de plantio de inverno, né, onde plantou a soja e planta um capim de inverno, e com esse capim de inverno, muitas vezes o produtor vai partindo para uma produção mais de feno, de outras formas que não a silagem. Mas insistindo um pouquinho nessa visão um pouco mais generalista, Rafael, como que você vê hoje a adoção desses outros sistemas? Assim? Você consegue dar uma quantificada na sua visão? Você anda bem pelo Brasil, pela América Latina toda, você anda. Como tem sido sua visão de adoção dessas outras metodologias, se não a silagem em si, que acho que é o nosso ponto principal aqui? Se você puder abordar um pouquinho isso, acho que é legal, nesse momento inicial. Não, legal. Eu acho que, assim, isso tem variado muito de região para região. Geralmente, assim, existem regiões que têm como tradicional algumas formas, né, de plantios, etapas de colheita. Então, assim, eu acho que, por exemplo, em Goiás tem certos confinamentos que tem até, às vezes, deixado de utilizar a silagem. Estão utilizando, por exemplo, em alguns lugares bagaço de cana, em outros lugares resto de milho, né? Que usam esse milho para fazer processamento aí de enlatados. Paraguai, por exemplo, que eu acho que eu me surpreendi, né, no Paraguai recentemente, porque tem prestador de serviço no Paraguai fazendo pré-secado de capim tropical. Então, e assim, acho que isso é uma coisa extremamente diferente, e eu acho que essa é a grande oportunidade hoje da pecuária nacional mudar um pouco a questão assim, de pensar em silagem. Porque quando a gente vai no confinamento hoje de gado de corte, fala assim, lá eles fazem silagem de mombaça. Para todo mundo que está ouvindo aí hoje, se eu perguntar assim, tente lembrar um pouco do cheiro dessa silagem de mombaça. Provavelmente, na cabeça de todos, né, ou grande parte, veio um cheiro horrível. Né? Por quê? Eu estou colhendo esse alimento úmido, porque às vezes eu quero colher ele com valor nutritivo interessante, né? Só que a hora que eu levo umidade para dentro do silo, eu tenho um grande problema, né? Que é a fermentação de bactérias indesejáveis e principalmente aí o clostrídio, que produz aí ácido butírico, putrescina, cadaverina. São ácidos que geram esse cheiro fétido, né? E a hora que a gente vai, por exemplo, para uma silagem, um pré-secado de mombaça, que até então não era possível fazer, né? A gente ninguém fazia isso. Pré-secado para a gente que quer falar, eu estou dando pré-secado para meus animais. A gente lembra lá do pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal do Paraná para baixo, fazendo um azevém, fazendo um tífito, né? Colocando numa bola ali de pré-secado, ou, né, num silo pequeno. Mas não. A gente pode fazer uma pastagem com valor nutritivo extremamente elevado, proteínas aí acima de 16%, 18%, 20% teor proteico, pré-secar isso e fazer uma silagem com matéria seca de 40%. E eu tenho uma silagem cheirosa. Então, assim, era um conceito que até então a gente não tinha, né? Como é que eu vou fazer isso com capim tropical? Então, é possível. Tem gente no Paraguai que está fazendo isso com sucesso.
né? Então, eu acho que o que a gente precisa, as máquinas hoje no Brasil, nós fizemos assim, isso vai aumentar algumas etapas, né? Vou ter que ceifar, vou ter que enlear, vou ter que esperar secar, né? Eu vou ter que ter uma plataforma para acoplar na automotriz para recolher isso, aumenta a etapa. Mas eu consigo fazer uma silagem totalmente diferente dessa aí que a gente tem observado hoje. E, às vezes, isso pode ser interessante para o produtor, né, do ponto de vista estratégico na propriedade, né? Às vezes ele tem um grande rebanho de animais em pastagem, ele tem o confinamento estratégico dele, né? Às vezes ele não tem cultura de fazer silagem de milho, por exemplo, que é, vamos dizer, a silagem padrão hoje. Então, assim, ele com todo esse mecanismo, ele vai conseguir fazer uma silagem de qualidade de capim, né? E a gente vai conseguir sair daquela ideia de que silagem de capim é uma silagem fedida. Perfeito, perfeito, Rafael. Rafael, dentro ainda nesse segmento que você está falando, como que você vê que conceitos ou que conselhos que você pode dar para um produtor que ainda tem dúvida qual é a melhor silagem para ele adotar? Quando a gente fala um pouco mais de silagem, eu acho que, né, pensando na maior parte dos produtores que usam. Existem alguns conceitos que até os técnicos às vezes se divergem entre silagem de capim, silagem de milho, silagem de sorgo, milho com foco em produzir grão ou na fibra, né, e poder ajudar na dieta. Como que é a sua visão? O que o produtor tem que buscar para ter, vamos falar, como final, a última linha, o melhor resultado financeiro, né? Quais os conceitos que você acha que ele precisa estar atento aí na escolha de híbridos e da própria tipo de silagem mesmo a fazer? Bom, eu acredito que o produtor hoje ele tem que a decisão que ele toma é bem inerente assim ao sistema dele. É importante conhecer o sistema, né? Assim, eu já vi produtores querendo ir fazer silagem de milho, porque realmente uma silagem de milho é uma silagem ideal, né? Ela tem valor nutritivo extremamente elevado, ela dá um ponto de colheita ótimo, eu consigo ter boa fermentação, eu consigo ter baixa perda. Mas, assim, tem propriedade que não tem características e nem, né, pessoas que vão estar capacitadas para produzir silagem de milho, né? Assim, eu já vi propriedades que já tentaram ingressar para uma silagem de milho, só que não tiveram sucesso, né? Porque não era a aptidão da propriedade. Então, acho que conhecer a aptidão da propriedade é extremamente importante. Eu acho que dentro de todas as silagens, o grande foco, na minha opinião, é olhar para o processo como um todo, né? Independente se ele vai optar por uma silagem de milho, se ele vai optar por uma silagem de capim, por uma silagem de trigo, qualquer que seja, né? Mas eu acho que nós temos que olhar para a conservação da forragem e começar a olhar um pouco em todo o processo. Com esse efeito aí, por causa disso, e também por causa da vivência que eu tive no campo, eu criei um conceito de produção de silagem, que eu divido a produção de silagem em 3 S's, tá? O S do solo, o S do silo e o S da silagem, tá? Por que eu criei esse conceito? Porque é muito comum, quando eu vou na propriedade, você vai lá e começa a abordar a propriedade em termos Você faz questionamentos, começa a fazer questionamentos com relação ao S do solo, né? Qual que é a cultura, quantidade de adubo, se for o milho, qual que é o híbrido, espaçamento de plantio, população de plantas, data de cobertura, enfim. São perguntas que você tem a resposta na ponta da língua. A hora que a gente vai lá no S da silagem, que é o S final lá do processo, que é a hora que eu estou dando essa silagem para esse animal, que está chegando lá no coxo, você começa a abordar também sobre o produtor com relação ao S da silagem, sobre o valor nutritivo da silagem, quantidade a ser fornecida para o animal, né? Qual a silagem, né? Ou quais as silagens. Também assim, isso a gente tem muito bem estabelecido. Só que a hora que a gente chega no S do silo,
né? O que é o S do silo? É o S que contempla o momento que eu estou colhendo essa forragem até o momento que eu estou abrindo esse silo e fazendo o manejo do meu silo. A hora que eu começo a fazer perguntas com relação a esse S, né? Qual que é o avanço diário do seu silo? Qual que é a temperatura da sua silagem? Qual que é a espessura de camada preta que você tem no topo do silo? Quantos dias de silagem, quantos dias de fornecimento você tem por silo? Né? Qual que é a perda de matéria seca que você tem na sua silagem? São perguntas que eu faço e que eu não tenho resposta, né? Então, aí que está. Hoje, né, grande parte do trabalho que eu tenho feito hoje no campo assim, basicamente trabalhando no S do silo, né? Porque assim, nós estamos esquecendo. Eu tenho que fazer a melhor lavoura de milho. Não, eu colhi ela com 70 toneladas de matéria verde por hectare. Só que daí ele esqueceu que para coletar, né, fala assim, não, eu usei esse híbrido aqui que ele tem, né, ele tem todas as tecnologias possíveis, né, ele tem transgenia, né, eu reduzo tantas pulverizações, né, eu tenho alta produtividade. Daí você chega para o produtor e fala assim, mas qual que é a matéria seca que você colheu essa silagem? Não sei. Então, assim, isso daí que é um contraste muito grande, né? Mas é a culpa do produtor? Não, não é a culpa dele. Né? Por quê? Porque eu acho que, às vezes, esse S a gente tem esquecido. Então, assim, nós estamos fomentando esse S do silo para a gente começar a olhar diferente. Perfeito, Rafael. E quando você, na sua exposição aí da resposta, você falou uma palavra que para mim é fundamental nessa questão de escolha, né? Que é aptidão. Então, assim, o que a gente vê muitas vezes o produtor é aquele pecuarista nato que conhece de pecuária muito, mas não conhece ainda de agricultura. E aí, na hora que vai para produzir uma silagem de milho, né? Faz uma lavoura de milho, não usando todas as técnicas corretas, não tecnicamente, e aí a produção vem baixa, esse custo dispara lá para cima. Né? E aí ele acaba perdendo a mão em algo que está dentro do domínio de tanta coisa que a gente não domina, né, da nossa na operação, essa aí é uma que ele pode dominar. Então, às vezes, acaba perdendo. Então, eu acho que essa questão que você falou de verificar a aptidão dele, decidir produzir um capim, produzir uma silagem de milho, de sorgo, de milheto, eu acho que é fundamental a importância. É para ter um custo dentro de algum quando a gente fala de custo, Rafael, você tem visto uma variação muito grande? Você tem uma ideia aí para passar para algum produtor conseguir ter alguma normativa assim de custo dele, balizamento de benchmark para ele, do que é o custo do processo de ensilagem, desde o corte, transporte, compactação até o enlonamento final? Olha, é bastante variável, sabe, Walter, a questão do custo. Ele gira aí, vai depender da quantidade, do volume, mas ele pode variar de 30% até 60% do custo de uma silagem, né? Então, assim, é muito variável. E acho que uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante, né? A hora que a gente fala lá no S do silo, a hora quem que é a unidade que eu considero dentro do processo de ensilagem? A unidade amostral que eu tenho, né? O meu indivíduo, né? No confinamento, quem que é a unidade? É o boi, né? Eu tenho ganho de tantos quilos por dia, né? Por boi. Agora, dentro do processo de silagem, quem que deveria ser o indivíduo? O silo, tá? Cada silo tem uma resposta, né? Então, assim, qual que eu acho que é a grande orientação para o produtor? Considerem o silo como um indivíduo. A partir do dia que eu fechei o meu silo, eu tenho um silo lá de 1.000 toneladas, então tá bom. A minha silagem de milho que eu fiz, ela ficou em R$120 a tonelada. Eu coloquei R$120 mil ali naquele silo. Então, aquele silo ali, ele tem um número, ele deve ter um número, né? Ele deve ser identificado como o animal tem. Imagina eu pegar vários animais em confinamento e não identificar. Acho que vai ser mais difícil o manejo e o gerenciamento, né? O silo, eu tenho menos unidades dentro da propriedade. Então, assim, por que eu não identifico? Talvez eu esteja esquecendo disso. Mas vamos colocar lá, né? Então, um silo de 1.000 toneladas, ele custou R$120 a tonelada, eu tenho R$120 mil.
Só que o que acontece? Esse custo que eu estou assumindo de uma tonelada é no dia que eu fechei. Quase todo mundo faz isso, né? Agora, o que acontece? Aquele silo ali, ele gera perdas, né? O processo de fermentação é um processo que gera perdas. Então, assim, no final das contas, eu preciso saber o que aquele silo perdeu para eu saber o custo real da minha tonelada. Às vezes eu coloquei 1.000 toneladas lá, só que daí eu estou tirando só 800 toneladas. Mas quanto que custou essas 800 toneladas que eu utilizei realmente? Ela custou R$120 mil. Então, daí eu vou ter que dividir R$120 mil por 800 toneladas. Né? Então, eu acho que... então, o custo de uma tonelada hoje também, ela vai ser muito variável. Porque, assim, eu tenho propriedades que perdem 10% e eu tenho propriedades que perdem 40%. Então, para a gente ver que o gerenciamento na questão de silagem é extremamente importante, né? É só os produtores começarem a fazer os cálculos, né? Dentro do confinamento, geralmente a gente calcula 1 tonelada por cabeça de silagem, né? Geralmente é o que geralmente o pessoal fala, né? Então, eu gasto 1 tonelada por cabeça confinada. Eu confino 5, 10, 20, 30 mil cabeças, é mais ou menos a quantidade de silagem que você está utilizando. Então tá, vamos supor, né? Eu confino 10 mil cabeças. Então, para 10 mil cabeças, eu preciso de 10 mil toneladas. Mas quantas toneladas efetivamente você está fazendo? Será que é 10 mil? Não é, é muito mais, né? Então, assim, tem a perda, mas eu acho que, para mim, assim, qual que é o meu sonho de consumo, né, na questão da parte de silagem? É toda a propriedade conseguir ter o seu cálculo de perdas, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? Assim, nós temos vários números aí para poder embasar, mas tudo que eu falar aqui vai ser dependente de muitos fatores. Perfeito. Rafael, eu ia justamente entrar nesse assunto das perdas, porque você usa um termo que eu acho magnífico, de que o produtor muitas vezes ensila uma Hilux e depois retira um saveiro lá de dentro, né? Nada contra o saveiro, mas vamos falar assim, o padrão de valor do que tira, do que você colocou dentro do silo e você tira depois de alguns meses, ele muda totalmente e perde muito mais do que o produtor está esperando. E nesse ponto que você falou, né, de que ela é muito ampla, essas perdas, né? Essa perda pode ser de 10% a 40%, os números que você trouxe para a gente. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais o raciocínio nessa frente, Rafael, pensando, primeiro, assim, onde que essas perdas ocorrem, principalmente, onde que o produtor deixa com que ela apareça, e algum parâmetro para quem vai fazer planejamento. Quer dizer, eu tenho 10 mil cabeças, igual você falou, ou 1.000 cabeças, ou 100 cabeças, mas eu vou produzir silo. Qual o parâmetro que a pessoa pode usar, de alguma forma, para conseguir ter um balizamento de qual é o nível de perdas que pode se esperar, né? Talvez pelo o nível de capacitação, tenta dar um direcionamento para a gente. Onde que ocorre e qual que é o nível que a gente pode pensando em planejamento? A joia. Bom, o processo as perdas que ocorrem ao longo do processo, né, elas estão em diversos momentos, né? A gente tem perda de colheita, nós temos perdas por respiração da planta, que é aquela hora que eu coloquei a silagem ali no silo, a silagem está aquecendo. O que é? A planta está viva, né? A planta está viva e ela está tentando se manter viva, porque ela foi picada em diversos pedaços, né? E todo o aparato metabólico dela está usando a energia que resta ali para tentar se manter viva. Por isso que ela se aquece, né? Por isso que é importante a gente fechar o mais rápido possível o silo. Por isso que é importante a gente fazer uma compactação importante, reduzir as perdas por fermentação, né? Uma outra coisa, por respiração. Em seguida vem a fermentação, né? O processo de fermentação é feito por bactérias, né? E ali eu tenho diversas bactérias presentes. Então, assim, tem as bactérias boas, mas tem as bactérias que não são importantes, né? E que, às vezes, assim, elas estão ali, né, como estão aproveitando o meio, estão comendo de graça e estão produzindo coisas que não são interessantes para o processo de conservação. Então, no processo fermentativo também existe perdas, e aí existem as perdas no pós-abertura,
né? Se eu não dimensionei esse silo correto, se eu estou utilizando uma pá carregadeira ali, que está dando de encontro naquele silo com uma forma muito forte, né? Eu estou vendo que a temperatura da silagem está se elevando. Ali eu estou tendo a deterioração aeróbia, que daí já vem os fungos, né? Que é com presença de ar. Então, assim, em todo o processo vai haver perdas. Então, mais uma vez, eu acho que o que eu acho que é importante hoje, né? Por isso que, mais uma vez, eu quero focar nessa questão do S do silo. Nós temos que considerar o nosso silo como uma unidade, né? Ele é o indivíduo ali dentro, e eu tenho que começar a calcular a perda, né? Eu preciso saber a minha perda. Eu sempre faço nas minhas palestras uma comparação bem boba, assim, mas assim, é para chamar a atenção da audiência. Que é o seguinte, imagina, vamos esquecer de silagem, vamos fazer de conta que eu vou abrir um açougue, né? E aí, nesse açougue, né, eu preciso agora planejar o que eu vou fazer ali para abrir o açougue. E aí eu começo a perguntar para o pessoal da plateia, gente, me ajuda aí, o que eu vou precisar para abrir o açougue? Daí o pessoal começa, você vai precisar ter um lugar para você ter o açougue. Vai precisar comprar um freezer. Você vai ter que comprar boi, né? Você vai ter que comprar faca, vai ter que ter funcionário, né? Você vai ter que ter dinheiro. E aí vai indo, o pessoal vai falando. E daí o que surge por último ali, que às vezes o pessoal lembra? Você vai precisar de uma balança. Eu falo assim, olha, pessoal, aí, ó, por que só agora veio a balança na cabeça? E aí, a hora que a gente volta para a silagem, né, a gente precisa ter balança, né? Às vezes às vezes a gente estima, eu estimo que a perda da minha silagem é de 15, mas assim, é estimativa, né? É uma estimativa, né? Então, eu tenho que medir isso, né? Então, medir, saber as perdas vai ser extremamente importante, tá? Então, imagina você lá no açougue, né? E você não tendo uma balança para vender a carne, né? Imagina eu vendendo meu boi no confinamento sem ter a balança para pesar ele, né? Então, assim, a balança é extremamente importante para a gente quantificar o processo de perdas, tá certo? Perfeito, porque eu entendi sua resposta, Rafael, porque a gente precisa, vamos falar, quem está planejando vai precisar estimar essas perdas de alguma forma, mas vamos falar, não tem outra forma de saber qual que é se não pesar e saber se ela é 10% ou 40%, né, nesse processo como um todo aí. Não, tá ótimo. Rafael, você falou, acho que você poderia entrar um pouquinho mais no assunto que você tem falado tão bem desses 3 S's, né? Um pouquinho do S do solo, um pouquinho do S do silo, um pouquinho do S da silagem, não é isso? Onde que está pontos críticos mais importantes, onde que o pessoal tem que ter maior atenção para produzir um material de melhor qualidade no momento da retirada? Qual que é o seu ponto de vista que você tem obtido aí na sua experiência? Olha, Walter, eu acho que assim, né, dentro dos 3 S's, o S do solo e o S da silagem, ele está bem contemplado dentro da propriedade. O S do silo que tem sido tá um pouco esquecido, né? Assim, ninguém está medindo o processo, né? Eu estou colhendo quantas toneladas está chegando por hora do meu silo, qual que é a quantidade de trator que eu tenho, qual que é o peso que eu tenho com relação a essa massa que está chegando, qual que é a matéria seca que eu estou fazendo de manhã, qual que é a tarde, qual que é a matéria seca de tarde. Então, assim, o S do silo, ele está sendo esquecido. Então, assim, qual que é a minha dica e a sugestão que eu dou para as propriedades? Hoje, nós temos que ter uma pessoa responsável pelo S do silo. Tá? Essa pessoa, ela vai ter toda a responsabilidade de fazer todo o processo, né? Ela está conduzindo o processo de ensilagem, ela vai ser a pessoa responsável por estar olhando esse silo quando ele está fechado. Não é porque o silo está fechado que eu não estou usando que eu não tenho que olhar, poxa, né? Um silo de 1.000 toneladas, eu tenho 120 mil reais lá dentro, será que não vale a pena? Né? Quem que tem uma aplicação financeira aí que pelo menos uma vez por semana não olha o extrato para ver se o dinheiro está lá? Então, assim, eu preciso ter uma pessoa para olhar, porque é uma baita de uma aplicação que eu tenho lá dentro. Então, assim, e essa pessoa do S do silo,
essa assim, é uma pessoa extremamente estratégica, porque ela vai conectar o S do solo e ela que vai conectar o S da silagem. Se a gente vai dentro de uma propriedade hoje, S de solo e S de silagem não tem conversa. Né? A pessoa que está produzindo a silagem, ela não trata do boi. Né? E geralmente elas não se conversam. Então, assim, eu tendo uma pessoa para cuidar do S do silo, ela vai fazer o link, ela vai saber o que o S do solo, ela vai falar para o S do solo o que deve fazer, né? Ela vai repassar para o S da silagem o que está fazendo. Né? Então, assim, e vai ter essa conexão, essas informações entre esses três momentos. Então, acho que esse é o grande segredo. Quer dizer, assim, é meio conceitual, meio filosófico, mas eu acho que, assim, que começa a fechar, né? A gente começa a criar o elo aí dessa cadeia, né? Que ela está em diferentes momentos e em diferentes fases do ano. Eu estou plantando, né? Por exemplo, eu vou começar. Eu plantei na hora que eu colhi a safra, por exemplo. Né? Eu vou colher lá em junho a safrinha, né? Ou um pouco antes. Né? E o cara da silagem ele vai utilizar esse silo que foi colhido talvez em julho, agosto, setembro. Então, assim, são momentos desconexos, né? Mas se eu tiver o S do silo fazendo essa conexão, eu vou estar presente o tempo todo. Perfeito, Rafael. Aí eu queria engatar já uma pergunta, a gente já observando a questão da infraestrutura mesmo de onde esse silo vai ser feito. Como que é a sua visão? Eu vejo muita dúvida ainda dos produtores em fazer trincheira ou superfície. Se esse silo trincheira, ele faz concreto nas paredes, no piso ou não? Você podia explicar um pouquinho qual a infraestrutura, como que você vê a adoção dessa infraestrutura, talvez de acordo com o tamanho, com o material que está sendo feito? Acho que aqui vale até uma abordagem pensando não só na silagem de volumoso, mas no slap lage, no grão úmido também, para a gente dar um apanhado nessa questão de infraestrutura do silo, né? Sim. Não, legal. Eu acho que, olha, o silo trincheira, ele é o melhor silo hoje para a gente garantir uma fermentação boa. Por que isso acontece? Porque em um silo trincheira eu aumento a densidade. Né? Uma silagem de milho, aí a gente põe aí por volta de 750 quilos de matéria verde por metro cúbico. Então, quer dizer, eu consigo ter, né, uma restrição muito maior de oxigênio do que, por exemplo, no silo superfície, que eu chego em densidades aí de 650 normalmente, apesar de poder aumentar essa densidade. Eu vou explicar um pouco depois. Então, assim, o silo trincheira ele é extremamente interessante. Só que eu tenho a questão do custo. Né? Eu tenho que fazer ele, né? Eu tenho que cavar um buraco ali, né? Eu tenho gastos. Então, assim, mas eu acho que é válido. A questão de eu investir num concreto, né, no chão, na parede, também é super interessante, né? Principalmente para lugar que tem muita água, né, muita chuva, que sofre com barro. Né? Eu acho que é válido, porém tem que se avaliar o gasto, porque assim, concretar um silo hoje não é barato, tá certo? Então, assim, entre escolher um trincheiro na superfície, é claro que eu vou escolher um silo trincheira. Mas vai ter lugar que nós vamos ter que trabalhar com superfície. No caso do superfície, o que eu tenho recomendado? A gente trabalhar no desenho de um silo que ele tem relação de altura e largura. Né? Para cada 1 metro de altura que eu uso no silo superfície, eu tenho que colocar de 6 a 8 metros de largura total. Tá? Quando eu faço isso, eu consigo fazer compactação no silo no sentido longitudinal, né, e no sentido transversal. Tem muita gente que faz silo superfície hoje e só compacta no sentido longitudinal. E isso é um problema, porque daí as laterais elas vão ficando menos compactadas e o ar vai entrar com maior facilidade. Tá? Respeitando essa relação de altura e largura, o silo ele vai ficar um pouco mais achatado. Né? Eu vou ter um pouco mais de lona ali, de área de lona, mas eu vou aumentar a densidade. Né? Eu vou melhorar a fermentação.
né? Eu vou reduzir chances de entrar ar ao longo que esse silo ficar ali guardado, né? Então, assim, tem algumas técnicas que é possível serem utilizadas para a gente, assim, alternativas para auxiliar em reduzir perdas, tá? O caso do silo trincheira, né? O que eu tenho notado? A lateral dele, mesmo sendo de terra, como sendo de concreto, é importante a gente fazer uma vedação com lona nessa parede, tá? A silagem, a forragem em contato com a terra ou até mesmo com concreto, ela não consegue ter redução de pH ali, tá? Né? O meio ali ele oferece uma resistência para a queda no pH. É tão simples isso que eu estou comentando, que você pode, no seu silo amanhã, lá na lateralzinha dele, se ele não tiver uma lona, você pega ali uma forragem ali e cheira. Você vai sentir cheiro de ácido butírico, né? Geralmente o Clostridium está se desenvolvendo ali, né? Por eu ter uma dificuldade de queda de pH, porque o concreto e a terra, né, ela exerce essa dificuldade, essa resistência, eu tenho desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis. Quando eu coloco uma lona ali, eu acabo com isso. Tá? Eu consigo ter uma fermentação normal. O plástico ali não vai ser problema. Além disso, esse plástico ele vai evitar a umidade. E, ao mesmo tempo, esse sempre 1, 2 metros para fora para eu fazer o envelopamento desse silo, né? E aí entra água por aqui também. Essa água ela vai escorrer, né? Então, é uma dica, acho que, extremamente importante para reduzir perdas. Outra coisa, mais um detalhe. Quando eu estou fazendo esse envelopamento, né, qual que é a tendência do meu silo? Ele murcha, né? Ele vai descendo, né? Todo mundo vê que o silo murcha. O meu silo murcha porque está acomodando as camadas? Não. Ele murcha porque está perdendo, né? O processo é de perda. Não se esqueçam disso. O envelopamento, a lona vem descendo junto. Se eu não faço envelopamento, coloco só a lona para fora ali do silo, né? Vamos supor, aqui eu estou com a silagem e essa lona está para fora. A partir do momento que meu silo começa a descer, a minha lona ela fica parada ali. E eu crio uma tubulação de ar ali. Né? Na hora que eu estou usando essa silagem, esse ar está indo para dentro desse silo ali. Né? E está promovendo a oxigenação, está promovendo o desenvolvimento de fungo filamentoso, de levedura. E aí entra mais um pouco da deterioração aeróbia, que vai contribuir um pouco mais aí para a elevação das perdas. Rafael, excelentes esses conceitos. Já que você falou da compactação, deixa eu entrar um pouquinho nela, Rafael, para a gente poder explorar e levar uma informação de qualidade. Quando você fala de compactação, você poderia passar para nós, você falou algumas vezes aí alguns parâmetros, mas qual que é a densidade que você entende como média boa aí para um silo trincheira ou superfície, e algum parâmetro de como que eu faço uma boa compactação? Vamos falar assim, no meu planejamento de produção da silagem, né, de acordo com o volume que vai chegar de silagem, de acordo com o maquinário que eu tenho, como que eu posso fazer um planejamento para ter uma boa compactação, falar assim, não, apliquei o peso necessário aqui para uma boa compactação? Ok. Bom, com relação à densidade, num silo trincheira a gente tem que objetivar aí 750 quilos de matéria verde por metro cúbico. Essa densidade a gente vai observar ela quando tiver a silagem em uso, tá? Por incrível que pareça, uma vez eu fiz a densidade de uma silagem no dia que ela tinha acabado de ser ensilada, né? Eu estava avaliando o topo, só que daí eu aprofundei um pouco e medi. Eu cheguei num silo superfície com densidades acima de 800, né? Então, quer dizer, a densidade ela muda ao longo do tempo, tá? E a tendência dessa densidade é diminuir, porque ocorre perdas no processo, tá? Mas, assim, basicamente, o que a gente tem em mente? A silagem pronta, uma densidade de 750 quilos num silo trincheira e 650 num silo superfície, tá? Bom, com relação à compactação, um indicativo que é extremamente interessante para eu ter uma densidade como essa que eu quero atingir, eu tenho que ter um peso de trator ali, tá? E esse peso, a quantidade desse peso, ela está relacionada com a quantidade de forragem que chega por hora no silo. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso medir
quantas toneladas chegam por hora na boca do meu silo. Está chegando 50 toneladas por hora, né? Eu tenho que medir. Acho que até isso é um indicador aí extremamente importante para ver como é que está aí a eficácia do processo. Bom, sabendo a quantidade de silagem, de forragem que chega por hora, né, um exemplo de 50 toneladas por hora, eu vou ter que ter um peso de trator ali. E esse peso é por volta de 40%. Tá? Então, eu devo ter 40% em peso do que chega por hora. Então, se chega a 50 toneladas por hora, 40% disso é 20 toneladas. Tá? Então, eu tenho que ter 20 toneladas de peso sobre a massa compactando. Tá? Então, conforme vai alterando a quantidade de forragem que chega por hora, eu devo ajustar a quantidade de peso. Né? Ou eu tenho que tirar porque eu estou usando peso demais, ou eu tenho que pôr porque eu estou com pouco peso. Geralmente, essa segunda opção é que acontece. Né? Está faltando peso. Tá? E uma outra forma da gente avaliar, né, para fazer uma compactação adequada é que o tempo dessa compactação ele deve ser igual ou 20% a mais do que o tempo de colheita. Então, a minha máquina está lá no campo colhendo durante 10 horas, o meu trator ele deve compactar de 10 a 12 horas. Tá? Quando eu estou estendendo um pouco mais essa compactação, geralmente eu gosto de trabalhar antecipando um pouco antes da colheita e acabando um pouco depois da colheita. Né? Então, vamos supor, a minha colheita é de 10 horas, eu começo 1 hora antes da colheita e termino 1 hora depois. Tá? E essa decisão ela vai ser muito com base assim, de como que está a matéria seca da forragem, né? Como que está o visual ali, questão de partícula, assim, são vários fatores que por isso que é importante, né? O S do silo, esse momento de colheita, enchimento e compactação, nós precisamos começar a ter indicadores. Nós não temos hoje, quase ninguém está medindo, que nem matéria seca. Né? Eu faço matéria seca para fornecer a segurança, mas eu uso matéria seca no processo de ensilagem. Mas é extremamente importante eu fazer a matéria seca porque eu preciso da matéria seca para saber a perda. Né? Depois a gente pode entrar um pouco mais na questão aí do cálculo de perda de matéria seca, porque tem muita gente também que está fazendo esse cálculo errado. Perfeito, podemos sim. Rafael, você trouxe aqui alguns conceitos, assim, acho que fundamentais de se ter para quem vamos falar assim, se atreve a fazer silagem, né? O primeiro deles, 2 conceitos, acho que você trouxe. Primeiro é assim, se você vai ensilar com uma forrageira, 10 toneladas hora, então você precisa de 4 toneladas de trator para fazer essa compactação. Se você vai ensilar com uma automotriz, uma silagem de milho, com 100 toneladas hora de previsibilidade de colheita, né, de chegada no silo, mais importante que a colheita, porque depende de como está a sua estrutura de logística, você precisa de 40 toneladas de trator para fazer a compactação, que pode ser bastante difícil. Normalmente você vai dividir em mais de um silo. Se você tem uma silagem de capim com automotriz colhendo 50 toneladas hora, você tem que ter exatamente o seu exemplo aí de 20 toneladas de trator fazendo a compactação 100% do tempo, ou 100% mais 20%, né? E não só no momento que chega o silo, dá aquela passada esparramada e o material está amontoado, mas não está compactado. Né? Então, acho que essa aí é uma dica de ouro mesmo da noite aí para quem quer fazer algo de qualidade com baixas perdas. Né? Rafael, deixa eu entrar num assunto aqui referente a aditivos. Tá? O uso de aditivos, eu acho que também causa muita dúvida ainda no produtor. A gente tem tanto, eu vou deixar aqui um conceito amplo de aditivo, tanto um aditivo enzimobacteriano, quanto outros tipos de aditivos também que a gente pode pôr numa silagem de capim ou qualquer outro tipo, mas em especial os aditivos enzimobacterianos, se não me engano, no início da década ali de 2000, começou a ser utilizado com mais volume aqui no Brasil, e muitos trabalhos naquele momento, nas instituições de pesquisas, mostravam que não havia uma melhora na qualidade nutricional, né, da silagem. Só que eu acho que o conceito, até que um conceito que eu aprendi com você, é muito mais amplo do que só a qualidade nutricional como parâmetro para você poder se decidir entre usar
um aditivo ou não. Acho que você podia falar um pouquinho sobre o uso de aditivos aí numa silagem de milho, capim, uma silagem com matéria seca mais alta, mais baixa, para ajudar a turma na decisão nas fazendas. Não, legal. Acho que essa pergunta ela é bastante interessante, bastante prudente, porque eu acho que realmente o conceito de inoculação ela foi vendida antigamente errada, né? Era muito comum a gente olhar nos folders dos produtos das empresas, não, usa inoculante que você vai abrir o silo com 24 horas, né? Usa o inoculante que sua vaca vai aumentar 10% na produção de leite, né? Usa o inoculante que seu boi vai ganhar 10% a mais de ganho de peso. Né? Ou senão, você vai usar o inoculante e a sua silagem vai ter um valor nutritivo muito melhor. Então, assim, são conceitos que não são verdades, né? Não são 100% verdades. Isso até pode acontecer. E aí isso causou um pouco de frustração em quem estava comprando o produto. Poxa, eu comprei isso aí e não me trouxe serventia. Até hoje eu sou muito questionado. Rafael, e aí? Inocular uma silagem, independente da silagem que for, você inocularia? Sim, eu inocularia. Né? Porque eu sempre faço uma comparação meio boba, como a do açougue, mas eu faço, por exemplo, com vaca de leite. Se eu pegar vaca Nelore em lactação, ela está produzindo leite. Por que eu não ordenho essa vaca Nelore? Porque ela não tem aptidão para isso. Apesar de ela estar produzindo leite, né? Imagina eu pegar um rebanho de vaca holandesa que produz 30 litros de média. Vaca é vaca em lactação. Vaca holandesa é vaca em lactação, né? Ela pariu. A produção está no processo para conservar a tem lactobacilos plantados, se eu pegar e colher um milho hoje e colocar ali, vai desenvolver? Vai. Mas, assim, eu não tenho a certeza se esse plantado ele vai produzir a mesma coisa, porque tem linhagens, né? É a mesma coisa de uma vaca. Por que às vezes eu tenho duas vacas no mesmo ambiente, comendo a mesma quantidade, e uma dá mais leite que a outra? É questão genética. Né? Então, a bactéria que hoje está no inoculante, ela foi selecionada para isso. Né? E aí, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, Rafael, mas assim, né, eu vou inocular e não gasto a mais. Hoje, a inoculação ela é cerca de 2%, um pouco até menos do que é o custo total da silagem. Então, é um investimento baixo e ajuda a reduzir perdas. Aonde que está o grande benefício de eu estar inoculando? Está em reduzir perdas do processo. Agora, quem que está medindo perdas? Ninguém. Né? Não adianta eu pegar, eu fiz a silagem com inoculante e sem inoculante. Depois de ela pronta, eu mandei analisar. O pH vai estar baixo para as duas, o valor nutritivo vai ser o mesmo. Agora, quem que vai me falar a quantidade que eu tenho dentro de um silo de outro? É a partir do momento que eu começar a medir perdas. É a partir do momento que eu colocar uma balança dentro da propriedade. Né? 70% do que eu compro hoje de insumos para uma propriedade, eu posso pesar. Agora, pergunto para os produtores que estão ouvindo, quem pesa alguma coisa? Quase ninguém. Né? Sorte é quem tem balança. Hoje, eu acho que na propriedade de gado de corte até isso é mais comum. Mas, assim, a partir do momento que nós começarmos a medir perdas do processo de ensilagem, várias tecnologias a gente vai começar a aderir. A inoculação é uma delas. Né? Então, assim, e outra, e aonde que a gente pode observar assim, efeitos de uma silagem inoculada e não inoculada para quem não está fazendo perdas? O cheiro da silagem. Né? O que é o cheiro da silagem? Nada mais é do que o produto da fermentação da bactéria. Né? Então, assim, por que eu tenho silagem com cheiros diferentes? Por que eu faço uma silagem de capim muito úmida e eu tenho um cheiro horrível ali? Né? Clostridium. Né? Eu fiz uma silagem muito úmida, usei inoculante e ficou fedida, mas é claro, porque o ambiente não estava para aquela bactéria do inoculante. Por isso que a gente tem que criar ambiente também, né? A gente tem que pensar no teor de matéria seca. Né? Valores de 30, 35, né? A gente está chegando até 38 em silagens de milho, mas capim, por exemplo, a partir de 29 de matéria seca, eu preciso gerar um ambiente para aquela bactéria crescer, senão ela não cresce. Vai vir a bactéria que é do ambiente.
né? Então, não apenas a inoculação hoje ela vai resolver o problema, né? Nós temos que entrar num conceito mais global, né? De qual que é o ambiente para aquela bactéria se desenvolver e fazer um serviço bem feito, fermentar, produzir ácido lático, fazer com que o pH caia rápido e essa silagem se conserve. Então, acho que esse que é o grande ponto, né? Usar inoculante hoje, para mim, é reduzir perdas, né? E é um custo extremamente baixo. Um outro ponto que eu acho que é extremamente importante a gente considerar. Vamos fazer um exemplo aí com as empresas hoje, várias empresas hoje de nutrição animal, né? Hoje, se a gente pega as empresas, grande parte das empresas tem os mesmos produtos. O que hoje diferencia uma empresa de nutrição animal da outra? É a qualidade da assistência técnica, né? Quando eu estou elegendo uma empresa que vai estar vendendo um inoculante para minha propriedade, eu estou comprando também um serviço ali, né? Eu tenho pessoas que são formadas tecnicamente, com base em conceitos de produzir silagem, para levar esse conhecimento para o produtor. Então, assim, ele não está adquirindo só o produto, né? Por exemplo, monenzina. Monenzina todo mundo tem, mas se eu não tiver um consultor que saiba me falar a forma que eu tenho que utilizar ela, talvez eu possa ter um insucesso. A questão da inoculação, eu acho que é um pouco isso, a questão do conceito de fermentação, mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que eu estou trazendo um produto para dentro da minha propriedade, eu estou trazendo também uma bagagem técnica que vai me auxiliar ao longo do processo. Show, Rafael, nota 10. Rafael, vamos fechar esse ciclo e falar um pouquinho de lona agora. Que parâmetros que você consegue passar para os produtores, assim, para os técnicos, na hora de adquirir uma lona para o fechamento do silo? Eu vejo que ainda tem muita dúvida, alguns falam de micra, na hora que vai comprar não tem micra, é peso do rolo. Fala um pouquinho para nós que parâmetro que a gente pode usar, falar um pouquinho também da lona de bloqueio total de oxigênio. Dá uma conceituada ponto para a gente fechar esse silo nosso aqui. Ok. Walter, é extremamente importante, então, falar sobre lonas. Hoje existem diversas empresas, né? E todo mundo, assim, o que é importante a gente ter uma coisa em mente? Vamos falar de lona dupla face, né? A lona preta a gente nem precisa falar mais nisso, que eu acho que é um conceito que a gente já conseguiu superar ele. Nós não devemos usar a lona preta, nós estamos utilizando a lona dupla face, né? O plástico, né, o polietileno que a gente faz essa lona dupla face é uma commodity, tá? Então, assim, não tem como eu querer baratear muito, né? Assim, eu trabalhei já em empresas vendendo lona e garanto que margem de plástico ela é baixa, tá? Então, assim, não tem muito o que fazer. Então, assim, se eu começar a ver um produto muito barato, alguma coisa tem errado, tá? E aí, assim, o que as pessoas fazem para baratear um produto em lona? É colocar material reciclado. Então, assim, a primeira coisa que eu recomendo é não comprar lona de material reciclado. Eu tenho uma lona que saiu no mercado aí, Rafael, 80% é virgem e 20% é reciclado. Eu esqueço essa lona, gente, tá? Assim, é claro que tem gente que vai pelo preço, mas assim, não adianta, né? Eu preciso ter uma lona que ela tenha 100% de material virgem e eu preciso de uma lona que ela tenha pelo menos 12 meses de tratamento ultravioleta. Tá? Então, assim, o que é o tratamento ultravioleta? É para não deixar ela trincar, né? Ela rachar, ela romper espontaneamente. Porque esse cílio ele vai ficar exposto no sol, né? Então, acho que esses dois fatores são extremamente importantes. Por exemplo, hoje tem lonas, que nem eu falo micra, né? Tem lonas que tem 130 micras aí de espessura e ela é muito melhor que lona de 200 micras. Onde que está o diferencial? Está no material que ela está sendo produzida, tá certo? Então, assim, eu olharia essas duas características. É uma pena que não existe regulamentação hoje no Brasil para lonas. Então, assim, eu posso vender qualquer lona, né? Fosse produtor, na pessoa do produtor,
comecem a exigir de quem vocês estão comprando se é 100% material virgem e se tem 12 meses de tratamento ultravioleta. Tá? E é uma coisa assim, é que nem eu disse, lona hoje é commodity. Né? Não tem, se a empresa A vende por R$2 o metro quadrado e a empresa B vende por R$1,50, essa que está vendendo por R$1,50 provavelmente assim, é difícil ter vantagens, porque a margem é muito baixa. Então, assim, desconfie. Né? Então, geralmente, um produto que ele tem um preço mais elevado, ele acaba sendo melhor. E para uma lona, não tem outra coisa a ser feita. Tá? E aí entra a questão também, que é uma coisa que surgiu no mercado, já aqui no mercado nacional, vamos dizer, há 12 anos, já existe a lona de barreira. A concorrência aumentou, várias empresas têm trabalhado hoje com a lona de barreira, que isso está sendo bom para o mercado, porque está ajudando a divulgar. Os produtores estão começando a entender que a lona de barreira, o oxigênio, é um produto que ele é fundamental no processo. A mesma coisa, falar assim, vou fazer silagem. O que vem na cabeça do produtor? Tem que comprar a lona. Né? A maioria dos produtores hoje está começando a aceitar, vou fazer silagem, o que eu preciso comprar? Preciso comprar a lona dupla face, preciso comprar a lona de barreira. Né? É item obrigatório hoje. A lona dupla face deixa o ar passar, o polietileno deixa o ar passar. Né? Eu preciso ter uma barreira ao oxigênio, porque esse ar que está entrando no silo, ele gera perdas. Né? E a lona de barreira, que ela pode ser tanto de poliamida como o etilvinil álcool, né? O etilvinil álcool ele é uma tecnologia um pouco superior à poliamida, tem efeitos fantásticos, né? O produtor hoje que usa a lona de barreira, né, nas próximas silagens, assim, é muito difícil ver quem não utiliza mais, porque o efeito é visual, né? Então, eu acho que é um item obrigatório hoje no processo. E é tal coisa, né? A vedação do silo, geralmente, ela é muito negligenciada, porque assim, o processo de silagem é um momento estressante na propriedade, né? Você requer mais mão de obra, você intensifica, você aumenta o número de horas trabalhadas e, geralmente, o que acontece? A hora da vedação, o que é? É um momento de falar, vamos, pelo amor de Deus, gente, vamos encerrar esse silo aí, vamos vedar ele que o patrão já comprou caixa de cerveja e a carne já está assando. Mas não é assim, né? O processo de ensilagem ele não acaba no dia que eu vedei o silo. O processo de ensilar, o processo de fazer o silo tudo ali, ele acaba no dia que sair a última conchada ali de dentro do meu silo. Tá? Então, a vedação é importante e depois que eu vedei o silo, tá olhando para esse silo vedado ainda é mais importante. Perfeito, Rafael. Agora, Rafael, eu vou propor um desafio aqui que já faz quase uma hora que a gente está conversando. E aí eu vou propor um desafio para você. Acho que esse desafio é para você, também é um desafio para o Zoom aqui, para conseguir. Deixa os dois microfones abertos, viu, Mário? Para ver se a gente consegue ir com a internet que está sendo desafiada nessa época de corona, ver se a gente consegue fazer um bate-bola. O que é a minha proposta aqui, Rafael? Vou fazer perguntas para você. Você vai ter amplos 1 segundo para responder, para dissertar sobre toda a resposta, tá bom? E aí eu vou fazendo em seguida as perguntas e não vale depende não, tá bom, Rafael? Tem que responder ou é aqui ou tem que decidir qual que é a resposta correta. Fechado? Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Então, vamos lá. Rafael, fenocilagem. Feno ou silagem? Silagem. Silagem de milho ou capim? Silagem de milho. Snap laje ou grão úmido? Eu vou no praga de corte snap laje. Trincheira ou superfície? Trincheira.
Silo trincheira, concretado ou no chão? Concretado. Grão úmido ou grão reconstituído? Grão reconstituído. Grão úmido de milho ou de sorgo? De milho. Milho grão úmido, ensila quebrado o grão ou inteiro o grão? Quebrado o grão. Automotriz, com cracker ou sem cracker? Com cracker, sem dúvida. Milho duro ou dentado? Milho duro. Com ou sem aditivo? Com aditivo. Na compactação, trator esteira ou trator de roda? Trator de roda. Na silagem de volumoso, partícula grande ou pequena? Partícula pequena. Silagem muito compactada ou medianamente compactada? Muito compactada. Lona de barreira de oxigênio, sim ou não? Sim, sem dúvida. Matéria seca depois do silo aberto, todo dia ou uma vez por semana? A mensuração dela. Uma vez por semana. Temperatura do material ensilado, quente ou fria? Fria. Cheiro da silagem, doce ou alcoólica? Doce. pH neutro ou ácido? Ácido. Na silagem, você prefere ensilar mais carboidrato ou mais proteína? Mais carboidrato. Fechado, Rafael. Passou no teste. É só uma brincadeira para a gente tentar todos os temas que a gente falou aí. Teve uns que a gente não entrou, né? Não se aprofundou na conversa, mas eu acho que abre espaço para alguém quiser perguntar alguma coisa e depois eu tenho certeza também nos seus canais. Para finalizar, Rafael, você poderia passar nos ouvindo aí, e aí eu passo para algumas perguntas. Alguma indicação de literatura, curso, do próprio canal seu para poder acompanhar aí e poder se aprofundando cada vez mais no tema e aprendendo mais de silagem? Olha, Walter, assim, quem quiser saber, assim, ler referências de silagem, né? Olha, quem tem interesse para aprofundar o conhecimento de silagem, eu recomendaria o livro do McDonald's. Foi um pesquisador aí, é um dos livros mais citados, e fala tudo sobre o processo de silagem, é extremamente interessante. Literaturas recentes, eu recomendaria os livros publicados no Congresso de Silagem, realizados com o pessoal da Exalc, né? Nós temos aí cerca de 4 eventos que foram realizados aí ao longo desses 10 anos, e tem muito material extremamente interessante ali, né? Materiais bem, assim, muita referência atual. Inclusive, o ano passado teve uma edição desse evento. Tem o meu canal lá no YouTube, lá no Dr. Silas, é só procurar no YouTube. Lá tem alguns vídeos que eu fiz falando um pouco do processo de silagem, falando um pouco de grão reidratado, grão úmido, até o vídeo de grão úmido é um dos vídeos que tem mais acesso lá, ele está com mais de 50 mil visualizações. Eu tenho uma página também, um website, que é o www.drsilas.com. E aí eu tenho também a gente está tendo uma interação muito grande no Instagram, né? Nós estamos quase chegando a 10 mil inscritos, até aproveitar para falar, quem estiver assistindo e não tiver curtido lá, curte lá. Eu estou na expectativa de a gente chegar nos 10 mil seguidores aí. E ali, né, tenho compartilhado bastante informação com as pessoas, né? A gente sempre está conversando. Então, assim, tem bastante material. Também recomendo aí o professor Tiago Bernardes, lá de Lavras. Ele tem feito trabalhos assim muito interessantes,
né? Trabalhos com híbridos, trabalhos aí com lona, né? Com assim, assuntos atuais, né? Então, a equipe do professor Tiago Bernardes e Lavras, a equipe do professor Luiz Gustavo Núcio, lá em Piracicaba também, o pessoal do QCF, né? O grupo que eu fiz parte. Então, assim, tem uma galera trabalhando bastante com isso. Então, assim, tem bastante conhecimento aí para compartilhar. Show de bola, Rafael. Rafael, deixa eu passar para algumas perguntas aqui. A primeira lista aqui, ela tá. Ele fez, é o Daniel Freitas que faz a pergunta. Ele fez 2 silagens ao mesmo tempo, só que ela ficou com matéria seca diferente. Qual ele deve retirar primeiro do silo? Existe alguma questão aí de estabilidade para ele definir qual das 2 ele retira primeiro? Abrir primeiro ou não? Olha, não, eu acho que assim, teria que olhar essa silagem dele com relação a qual que seria o teor de matéria seca, né? Se ele vai ter alguma diferença de consumo, vamos supor, ele fez uma silagem que ela deu uma matéria seca mais alta. Provavelmente, a densidade ali está mais baixa. Então, vamos supor, essa silagem é interessante que ele consuma ela mais rápido, apesar da matéria seca estar mais alta, né? Então, assim, teoricamente, ele vai ser mais lento. Mas, por ter uma maior porosidade, eu vou ter mais entrada de ar. Então, vamos supor, ele vai ter um momento lá que ele vai ter mais animais. Não sei se é confinamento, o que é. Eu vou oferecer isso para mais animais. Então, eu vou ter oportunidade de avançar mais rápido. Então, eu iria para uma silagem como essa. Ótima dica, ótima dica. Uma outra pergunta do Guilherme Abud, Rafael, é a respeito de como mensurar, como medir as perdas. Você acha como que você acha a melhor forma? A pergunta dele fala mais ou menos assim, você mede, que nem o exemplo que deu, 1.000 quilos, no final você tirou 800, então a perda foi 20%, ou você mede qual que é a matéria seca desses 1.000 quilos e depois qual que é a matéria seca no final do que sobrou? Como eu recomendo para fazer esse cálculo hoje? A gente tem que saber quantidade de matéria seca ensilada e quantidade de matéria seca utilizada. No processo de ensilagem, eu tenho que quantificar todos os caminhões que estão chegando no meu silo. E eu costumo recomendar fazer matéria seca pelo menos uma vez de manhã e pelo menos uma vez à tarde. Meio da manhã, meio da tarde, porque eu tenho diferença no teor de matéria seca entre o período da manhã e da tarde. E eu também tenho alteração do número de caminhões que chega de manhã e que chega à tarde. Então, vamos supor, chegaram 10 toneladas de manhã, matéria seca de 30%. Então, chegaram, né, tantas toneladas de matéria seca de manhã. Chegaram tantos caminhões à tarde e a matéria seca da tarde foi tantos por cento. Então, chegaram tantas toneladas de matéria seca nessa tarde. Então, eu somo daí o total de matéria seca ensilada no dia. E vou fazendo isso ao longo do processo. Eu demorei 10 dias para ensilar, então eu vou ter vários números ali que eu vou, né, o silo vai ser fechado e vai ter uma soma total de matéria seca ensilada. E quando eu estou utilizando essa silagem, o próprio vagão, né? Eu tenho vagão e tudo mais. Então, eu tenho, durante a semana, o uso de tantas toneladas de silagem e eu posso fazer essa matéria seca uma vez por semana. Então, semana número 1, eu tirei tantas toneladas de matéria verde, multiplicado pelo teor de matéria seca, são tantas toneladas de matéria seca, até eu terminar esse silo, né? E aí, então, eu faço, vamos supor, eu ensilei 1.000 toneladas de matéria seca e utilizei 900 toneladas de matéria seca. Então, eu perdi 100 toneladas. Isso me dá 10% de perdas de matéria seca. Porque se eu fizer um cálculo com base na matéria verde, a gente erra, porque o teor de matéria seca ele muda, né? O teor de matéria seca que eu ensilei, ele sempre vai ser maior do teor de matéria seca que eu estou usando a silagem. Então, vamos supor vamos supor que nós ensilamos 5.000 toneladas de matéria verde, né? E a matéria seca estava a 30%. Tem uma calculadora aqui, vamos fazer esse cálculo, né? 5.000 toneladas de matéria verde vezes 30%. Então, eu ensilei 1.500 toneladas de matéria seca, tá certo? Vou anotar aqui para ficar fácil aqui a conta. Se eu ensilei 5.000 toneladas, 30% de matéria seca, então eu ensilei 1.500 toneladas de matéria seca. Tá? Vamos supor
que eu abri esse silo e na quantificação das 5.000 toneladas de matéria verde que eu tinha ensilado, eu usei apenas, vamos colocar ali, 4.500 toneladas. Tá? Usei 4.500 toneladas. Vamos supor que essa matéria seca não estava mais 30%, ela estava 27%. Então, quer dizer, 27%. 4.500 toneladas vezes 0,27, isso equivale a 1.215 toneladas de matéria seca. Bom, então, assim, vou fazer o cálculo agora da perda se fosse com base na matéria verde. Tá? Então, eu vou lá pegar 4.500, eu perdi 500 toneladas, né? 5.000 fui para 4.500. 500 toneladas dividido por 5.000 quer dizer que eu perdi 10%. Isso se fosse em matéria verde. Agora, vamos fazer o cálculo com base na matéria seca. Eu perdi 1.500 menos 1.215. Eu perdi 285 toneladas de matéria seca. Dividido por 1.500, eu perdi 19% de matéria seca. Né? Então, quer dizer, porque eu tive alteração. Eu tenho alteração em volume e eu tenho alteração no teor de matéria seca. Então, assim, é extremamente importante fazer a perda pela matéria seca, porque a matéria seca é onde que estão os nutrientes. Né? É ali que está o nutriente da silagem. O resto é água, certo? Apesar de água também ser considerada nutriente, mas toda a proteína, todo o carboidrato, todos os minerais estão embutidos dentro da matéria seca. Perfeito. Rafael, uma dúvida do Murilo Vargas a respeito de silagem de capim. Qual seria, se tem uma cepa, né? Pensando em inoculante, uma cepa específica para você indicar para trabalhar com silagem de capim? Olha, a silagem de capim, quando eu estou trabalhando com ela úmida, é interessante utilizar um combo de bactérias homoláticas, tá? O Lactobacillus plantarum é uma bactéria que deve estar presente, porém, geralmente, bactérias do gênero Pediococcus e Enterococcus são interessantes, porque elas são coadjuvantes, são bactérias que são um pouco mais rústicas, vamos dizer assim, então elas conseguem auxiliar ali no início do processo. Tá? Existem algumas bactérias hoje também do gênero Lactococcus lactis, por exemplo, a espécie Lactococcus lactis produz uma bacteriocina que é a anisina, que ajuda a combater Clostridium. Então, assim, eu utilizaria aí uma bactéria homolática. Caso eu venha a ter, por exemplo, problemas de tamanho de partícula, às vezes silagens que estão um pouco passadas, eu vou ter matéria seca mais elevada, aí se tiver problema daí da deterioração aeróbia, eu entraria com Lactobacillus buchanani, que é uma bactéria que também, além de produzir o ácido lático, vai produzir o ácido acético e vai prevenir deterioração aeróbia. Opa, perfeito. Entendido. Uma pergunta do Guilherme Ribeiro. Ele fala sobre silagem de milheto, que ele enfrenta um grande desafio a respeito da umidade alta, né, no ponto de colheita na silagem de milheto. Se você tem alguma sugestão de como resolver isso, se o fubá seria uma boa alternativa como aditivo aí para isso. Olha, pode. A silagem de milheto, se tiver muito úmida, como, por exemplo, uma silagem de capim, sempre é importante ter na mente matéria seca por volta de 30%. A partir de 30% de matéria seca, eu consigo ter fermentação desejável dentro do silo. Tá? Então, dessa forma, qualquer ingrediente que consiga elevar o teor de matéria seca vai beneficiar a fermentação, né? Que pode ser um fubá de milho, pode ser uma casca de soja, pode ser uma polpa cítrica pelletizada, né? Enfim, qualquer ingrediente que tenha teor de matéria seca elevado. Então, assim, pode ser interessante e até quem tiver interesse depois lá no meu canal no YouTube tem um vídeo que eu falo como calcular a quantidade, porque às vezes tem muita gente que fala assim, a matéria seca está 25, eu quero chegar em 30, é só colocar 5% então de produto? Não, não é. Né? Tem uma regrinha para fazer para chegar no valor exato, que geralmente é um valor um pouco maior. Eu e a Mariana estamos brigando aqui
Mariana, pode deixar que eu desativo aqui Ô, o Patrícia, eu juro microfone. por Deus que não fui eu agora. Não, tá tranquilo. Mas vamos lá, Rafael. A Cláudia Ribeiro pergunta sobre ácidos utilizados na estilagem. Você poderia falar um pouquinho? Acho que a gente não chegou a falar. Tá. Legal. Eu acho que assim, o uso de ácido hoje, por exemplo, na Europa, ele já está bem conceituado, tá? Assim, muitas propriedades de leites têm utilizado ácido. Qual que, assim, eles têm uma efetividade alta, tá? Ácido tem efetividade elevada. Só que assim, o ácido ele tem alguns problemas que eu considero, tá? O primeiro problema é o custo, né? Vamos supor, né? A hora que eu comparo hoje um Lactobacillus buchaneri, né, que é uma bactéria hoje, que é a bactéria mais cara hoje para inocular aí, né, e que é a bactéria mais efetiva hoje, né, que se compara à função dos ácidos, né, que é a prevenção de levedura, fermentação alcoólica ou deterioração aeróbia por fungos. A hora que eu comparo um custo de uma bactéria, né, de um Lactobacillus buchaneri com um ácido, né, o custo do ácido ele chega a ser 3 vezes maior, tá? E eu consigo ter um resultado bom com uma bactéria, né, o Lactobacillus buchaneri. Esse é um ponto. Outro ponto, o ácido, como o próprio nome diz, é um ácido, tá? Então assim, ele é corrosivo e ele tem que ter cuidado no manejo com os funcionários, né? Acho que o funcionário tem que usar máscara, porque assim, às vezes o cheiro ele agride o nariz, assim, ele é muito forte, ele pode causar problema, então assim, tem que tomar cuidado com isso, né? Em outro ponto, como ele é ácido, ele pode correr, ele corrói máquinas, assim, ele dificulta um pouco, por exemplo, o uso na máquina, por exemplo, um prestador de serviço, às vezes ele é meio contra o uso. Então, assim, é efetivo, mas tem esses poréns, né? Mas acho que hoje o grande esbarro aí talvez seja no custo do produto. Perfeito, Rafael. Uma última pergunta da... me perdi. A respeito da... Aqui, ó. Rafael, você está isso, a fazendo a respeito da conta dessa gestão. forma? Isso. Isso é a respeito de gestão, de como fazer, Rafael, porque ela perguntou o seguinte... não, desculpa, o Matheus Oliveira. Se a gente fazer a conta de perda da forma que você exemplificou, a gente só vai saber o custo da silagem depois que ela acabou. Então, isso poderia Sim. levar ele visualizou alguma dificuldade de gerenciamento dos custos de produção dele, né, durante a operação. Se puder falar um pouquinho disso. Eu acho que assim, a questão é o seguinte, se isso daí está acontecendo é porque realmente o produtor não está medindo, né? Eu preciso ter base de referência. Então, assim, o primeiro ano talvez vai ser complicado, né? Mas assim, eu preciso começar a ter valor, né? Então, assim, a partir do momento que no primeiro ano eu tiver os meus dados, eu vou começar a ter referência, né? Eu vou começar a ter referência. E aí que está, acho que é a grande sacada do negócio. A partir do momento que eu tenho referência, a partir do momento que eu comecei a medir, comecei a entender aonde que está o meu problema, eu vou começar a atuar no foco do negócio, né? No foco do problema, né? Então, assim, eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu estou com perdas, assim, eu descobri que talvez eu tô com um problema de compactação, né? Ou eu descobri que eu estou com um problema de camada preta no topo. Então, a partir do momento, eu estou vendo que a minha silagem está aquecendo, né? Ficou mal compactada, ou eu estou com uma pá carregadeira. A partir do momento que eu começar a olhar para o S do silo, né? E a partir desse momento eu vou começar a focar no meu problema, né? E aí nós vamos começar a ter referência. Então, assim, no primeiro ano, talvez você vai ter que começar com, né? Eu vou chutar um valor aqui, né? Mas no segundo ano, você já vai ter a referência do ano anterior. E aí você vai começar a fazer toda a estratégia com base no que você tem, né? Então, acho que esse é um pouco da ideia. Perfeito. Ô, Rafael, o José Renato Meirelles faz uma pergunta a respeito do fubá. Você tem alguma sugestão aí para indicação de como misturar esse fubá no material ensilado para conseguir fazer uma boa homogenização? Olha, tem algumas formas que dá para ser feito. A primeira é usar ele naquela máquina aquela esparramadeira de cal, tá?
Tem até um vídeo, acho que eu mostro lá no Instagram, dessa máquina distribuindo o fubá ao longo do silo. Uma outra forma que ele pode ser feito é o seguinte, ele vai saber, vamos supor que ele tem que colocar 7% de fubá, né? Então, para cada 100 quilos, ele põe 7 quilos. Então, vamos supor, chegou uma carreta lá de 10 toneladas, ele vai ter que colocar 7 toneladas. Né? Perdão, ele vai ter que colocar 10 toneladas, vai ter que colocar 0,7 toneladas. Então, assim, ele vai ter uma medida prévia, por exemplo, com uma pá carregadeira. Então, daí, a hora que descarregou essa forragem ali na boca do silo, ele vem com esse fubá, joga ali em cima. Só depois que ele jogou ali em cima, que ele pá carregadeira levando para dentro do silo. Daí ele vai meio que tombando essa forragem junto com esse fubá e vai homogeneizando, né? Então, são algumas formas, vai depender, então, da propriedade que ela vai ter de recurso ali para a gente trabalhar. Né? Mas são algumas, assim, dois exemplos aí que pode ser feito. Perfeito. Mariana, eu vou tocando aqui, se você não falar para, eu vou em frente, tá bom? Mais uma aqui. Então, eu mandei aqui, eu acho que talvez você não tenha visto a mensagem, a gente chegou às 8h30, e 8h30 é o limite máximo que a gente está indo com as lives, mas quem perguntou não vai ficar sem pergunta, a gente vai enviar as respostas por e-mail, para quem me preferir mandar por e-mail, então vocês podem se comunicar comigo através do e-mail, do WhatsApp, e também lá no nosso grupo do Telegram, que eu enviei o link no chat do YouTube. Então, as pessoas vão receber essas respostas através do nosso grupo do Telegram, tá bom? Porque 8h30 então, Rafael... chega no limite máximo da gente, a gente vai perdendo e cansando as pessoas, talvez o conteúdo seja melhor aproveitado se ele for enviado num momento posterior. Não, está no compromisso nosso, e com o Rafael de responder o Rafael Monteiro, Renato Luiz e o Daniel Lima. Matheus Oliveira, não, finalizou, fechado. Então, tá bom, pode deixar que a gente responda essas questões para vocês. Muito obrigado, Rafael, excelente a participação, acho que tem assunto demais para a gente conversar, é só uma amostragem aqui, quem quiser conhecer mais, eu reforço aí seu canal, nós também da Prodap estamos à disposição para poder contribuir aí com quem quiser tirar algumas dúvidas a respeito desse tema, tá bom? E amanhã a gente tem mais uma live, Mariana, se quiser complementar. Exatamente, amanhã o Agro não pode parar, a gente também não para, a gente vai ter live amanhã, vai ter live quinta-feira, vai ter live também na semana que vem, sempre trazendo conteúdo muito bacana para vocês. Amanhã a gente tem 2 transmissões, uma às 3 horas e outra às 7 horas da noite, 3 horas da tarde, 7 horas da noite. No período da tarde, a gente vai estar com o nosso presidente e com a nossa gestora de talentos e cultura, gestora de pessoas do RH, da Prodap, falando sobre liderança em tempos de crise. Então, como fazer uma gestão de pessoas nesse momento tão incerto que a gente está vivendo. E às 19 horas a gente vai ter como aumentar a eficiência produtiva da sua fábrica de rações com o Felipe Aguiar e o Rafael Carvalho, que são 2 coordenadores da Prodap do período da cadeia de fábricas de ração. Ok? Então, conto com vocês vão receber o meu e-mail, assim como receberam hoje, vão receber também no WhatsApp. No YouTube vamos estar ao vivo, então vocês podem vir aqui também e vão acessar esses vídeos sem problemas, ok? Muito obrigada, pessoal. Vejo vocês amanhã. Vamos enviar as perguntas que ficaram aí faltando no nosso grupo do Telegram. Espero também encontrar vocês lá para a gente bater esse papo. É um canal muito bacana que a gente está desenvolvendo em parceria com o nosso time. Ok? Obrigada. Tchau, tchau a todos. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Até mais, obrigado.